Glória a Deus. Abre a palavra do Senhor, livro de Romanos, a carta de Paulo aos Romanos. Amém? Romanos, capítulo de número 2 de Romanos. Romanos, capítulo de número 2, verso de número 28. Romanos, capítulo 2, verso 28. Diz assim: porque não é judeu o que é exteriormente, nem circuncisão a que é exteriormente na carne. Versículo 29. Mas é judeu o que é no interior, e circuncisão o que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Amém? Pode se sentar no nome de Jesus. O Senhor vai estar ministrando aos nossos corações essa palavra aqui, para nós entendermos, começarmos a entender o que Deus tem para as nossas vidas essa noite. Nós temos que entender primeiro o que é isso, o que é essa circuncisão, o que é esse tema que ele fala aqui, porque não é judeu o que é exteriormente, nem circuncisão o que é exteriormente na carne. Circuncisão era uma marca, lá, se nós voltarmos lá em Gênesis, capítulo 17, quando Deus faz uma aliança com Abraão, Deus faz uma aliança e fala para Abrão, a partir de agora eu vou mudar o seu nome, você vai chamar Abraão. Fala para para Saraí, Sara, agora também muda o seu nome. E ele começa a fazer ali uma aliança com Abraão, e ele fala para Abraão, eu vou te abençoar, você vai ser pai de nações, eu vou multiplicar, eu vou fazer. Só que Deus fala o seguinte: Abraão, é uma aliança. E a sua parte nessa aliança, Abraão, vai ser obedecer os meus mandamentos. A sua parte na nossa aliança, Abraão, vai ser fazer uma marca exterior, uma marca na carne, circuncisão. Você vai fazer essa marca em todo homem que nascer, em todo macho, e essa vai ser a marca dos servos de Deus. E a partir desse momento, Abraão faz essa aliança com o Senhor, e a partir desse momento, todo homem que nasce, todo aquele que nasce, aquele judeu que nasce ali, ele passa a ter essa marca, a marca da circuncisão. Aí nós chegamos aqui nesse momento aqui, nós estamos no tempo da graça. Paulo chega aqui na igreja em Roma, Paulo chega aqui e enviou uma carta para a igreja de Roma, e essa carta aqui ele trata algo aqui que é especial para nós hoje, ele trata algo que nós vivemos nos dias de hoje, e ele fala aqui que nós vivemos no tempo da graça, e ele fala, porque não é judeu, e eu quero traduzir isso para nós hoje, ele está falando para aquele povo em Roma, e eu quero trazer para nós, porque não é crente o que é exteriormente circuncisão, o que é exteriormente, e nem é circuncisão o que é exteriormente na carne. Ele está falando o seguinte: não é crente aquele que só quer mostrar a marca, não é crente aquele que só quer se apegar na marca, naquilo que é exterior, mas ele fala aqui, mas é judeu, mas é crente o que é no interior, e circuncisão, aquele que tem a marca, o que é de coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. O Senhor está nos ensinando aqui hoje, o Senhor ele busca verdadeiros adoradores, e o Senhor não está preocupado, o chamado, a marca, o batismo, aquilo que nos selou, aquilo já foi feito, porém o Senhor quer adoradores de coração no interior. Muitas vezes nós nos apegamos naquilo que fazemos, porque eu vou no discipulado, eu sou dizimista, nos apegamos na marca, nos apegamos naquilo que provém do Senhor, porque eu sou batizado, porque eu sou crente e tudo, mas no interior nós nos corrompemos. No interior, muitas vezes nós não estamos fazendo aquilo que provém do nosso Deus. Nós estudamos hoje de manhã a respeito da língua, de manhã na escola bíblica, quem não veio está perdendo, a escola bíblica tem sido uma bênção, e nós vemos que um pequeno instrumento, como o leme de um navio, ele direciona o navio para onde vai, é como uma pequena fagulha, um fogo que põe fogo numa mata, numa floresta, e nós temos que entender que a nossa língua, muitas vezes a língua do crente, tem sido usado exteriormente na marca, eu sou crente, eu estou na igreja, mas quando eu saio daqui, eu desfiro fríbulas, eu começo a falar, e eu não me importo com a condição, simplesmente eu quero falar, eu quero acusar, e nós estamos perdendo muitas vezes, e Paulo fala assim, ei, nós vivemos no tempo da graça, nós já vivemos no tempo da graça, e agora Deus procura aquele que é no interior, Deus procura aquele que realmente se converteu ao Senhor, aquele que realmente consegue enxergar aquilo que é plano de Deus. Olha que interessante, vamos mastigar um pouquinho isso aqui, versículo de número 25, olha só, porque a circuncisão, a marca, é na verdade proveitosa se tu guardares a lei. Olha aqui,
A sua marca, o batismo, a circuncisão, o chamado de Deus para a sua vida, ele só tem valor, ele só é proveitoso se você guardar a lei, se você for cumpridor da ordem da lei. Então o primeiro passo você deu, você veio na igreja, o primeiro passo você deu, você aceitou Jesus. Agora, aqui Paulo explica para essa igreja que nós temos que continuar caminhando e a nossa conduta vai fazer diferença. Isso aqui me chamou a atenção, porque a circuncisão, a marca que é feito, aqui ele está falando para os judeus, aquelas pessoas aqui nesse ponto, começou a ter uma discórdia, porque eu sou judeu, eu tenho a marca, mas aquele que era o ímpio, aquele que não conhecia, ele estava lá em Roma, eles começaram a aprender a palavra, eles começaram a entender, e eles começaram a fazer distinção, eu tenho a marca, eu sou judeu, você não tem a marca, e Paulo está falando aqui, não é isso, olha só, porque a marca, a circuncisão é na verdade proveitosa, ela vale, se guardardes a lei, mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão torna-se em incircuncisão. Olha que sério. Olha o que ele fala aqui, você foi batizado, você está na igreja, você veio, você faz, você acontece, mas se você for transgressor da lei, se você não cumprir a lei, se você leva o evangelho do seu jeito, da sua maneira, se você faz do jeito que você acha que é o certo, se você tem o parâmetro seu e não do Senhor, isso torna-se, na verdade, por incircuncisão. Olha como é sério. O Senhor está falando aqui que o batismo, o passo chamado que nós demos, o primeiro passo que nós demos, isso tem grande valor se nós formos cumpridores da lei. Nós temos que observar a lei, em Tiago fala que aquele que observa a lei e não cumpre, é semelhante àquele que passou, olhou-se no espelho, se observou, saiu dali e se esqueceu. Não se lembra mais do que era. E quantos de nós temos caído nessa questão? Olha só. Porque, versículo 25, porque a circuncisão é na verdade proveitosa se tu guardares a lei, mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão torna-se incircuncisão. 26, se pois a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão? Olha só, se porventura, aquele que ouviu a palavra de Deus, deixou cair no coração, mesmo que ele não tenha marca, mesmo que ele não foi batizado, mesmo que ele não esteja caminhando, mas se ele for cumpridor da lei, se ele caminhar de maneira correta, isso não lhe é imputado como circuncisão? Aquelas pessoas que estavam ali em Roma, elas aceitavam Jesus, muitas delas aceitaram Jesus, por não ter a marca, faziam distinção, e Paulo estava falando, mas se eles cumprem a lei, se eles aceitaram Jesus, se eles estão dando correto, olha só, isso não é lhe imputado por circuncisão? Olha o versículo de número 27, e a incircuncisão por natureza o é, e a incircuncisão que por natureza o é, se cumpre a lei, não te julgará porventura a ti, que pela letra é circuncisão, e és transgressor da lei? Olha só, aquela pessoa que nem tem a marca, porventura, você que tem a marca, você que se diz cristão, você que caminha, se você transgride a lei, ele não vai te julgar? Não vai te ter por incircunciso? Olha que sério. Muitas vezes nós nos apegamos em situações falando assim, não, mas eu vou na igreja todo domingo, achando que isso é uma grande coisa, mas nós não cumprimos a lei, e as pessoas que nem são, olham para nós e falam, que testemunho horrível, na nossa casa, com a nossa família, marido com esposa, esposa com marido, filhos desobedientes, e os outros de fora olham e falam assim, e olha o que fala aqui, porventura o incircunciso não vai te julgar por incircuncisão? Você tem a marca, você foi escolhido, você conhece a palavra, mas infelizmente você não colocou aquilo em pauta, você não colocou aquilo no plano de Deus. E você caminha como se estivesse normal, como que se um ato feito lá atrás, do batismo, do aceitar Jesus, teria resolvido todo o seu problema. A santificação é um processo, e Paulo chama justamente isso. Olha que interessante que é isso aqui, vamos entender o contexto aqui. O Senhor vai estar ministrando aos nossos corações, vamos entender o contexto dessa palavra aqui. Volta só um pouquinho aí, capítulo de número 1, olha o que era a igreja lá, olha o que era essa igreja, capítulo número 1, verso de número 18, olha só. Porque do céu se manifesta a ira de Deus, a impiedade, injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Olha só o que ele fala.
Do céu se manifesta a ira de Deus daqueles que têm a verdade, que conhecem a verdade, que têm tudo para andar na verdade, mas vivem na injustiça. O Senhor aqui, Paulo está falando para a igreja, vocês já conhecem a verdade, qual a dificuldade de andar em justiça? Ele fala assim, porque é interessante isso aqui, eu fiquei meditando nisso aqui hoje. Muitas vezes, a nossa falta de intimidade com Deus, muitas vezes por nós não estarmos enxergando Deus, nós imaginamos que Deus está alheio à nossa conduta. Nós caminhamos, nós passamos os outros para trás, contamos mentira, vamos caminhando, mas eu vou na igreja, eu sou crente. Nós fazemos um monte de coisa errada e está firme nesse propósito, mas eu sou crente. Mas ele fala aqui, de homens que detêm a verdade e injustiça. Aquele povo lá da época, eles se gabavam de ser judeus, de ter a verdade, mas não caminhavam dessa forma. Olha só, versículo 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. 20. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Deus estava falando assim, ó, ninguém tem a desculpa. Tudo que existe, o ar, a planta, tudo que existe, reflete a glória de Deus. E isso tudo é para que seja, é para que não fique inexcusável. Isso quer dizer o seguinte, é indesculpável, é inadmissível um cristão fazer algo errado e de repente olhar e falar assim que não sabia. Está falando aqui que tudo, desde as invisíveis, as manifestas, tudo reflete a glória de Deus. Existe um Deus criador do céu e da terra, existe um Deus que fez todas as coisas, existe um Deus que fez aliança com o homem. E Paulo está falando justamente, esse povo entendia isso, e Paulo fala justamente isso. Olha só, versículo de número 21, porquanto tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se esvaineceram, e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Olha só, conhecendo Deus, não deram valor a Deus. Conhecendo Deus, eram meros religiosos. Conhecendo Deus, não olhavam num Deus grande e poderoso. Humanizava Deus, achava que Deus estava preso nos nossos parâmetros, nas nossas questões mundanas, na nossa mediocridade de caminhada de vida. Então, conhecendo Deus, desfizeram de Deus e não caminharam como Deus. Olha só, dizendo-se sábios, se gabavam disso, tornaram-se loucos. E quantos no nosso meio se dizem sábios, teólogos, conhecedor da palavra, e Deus está falando, tornam-se loucos, porque fala e não vive, porque prega e não vive o que prega, porque fala e a sua conduta não condiz com a sua atitude. Olha que sério que é isso. Esse é o contexto da igreja naquele tempo, esse é o contexto da forma que eles viviam. Mudar a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de um homem corruptível, de aves, de quadrúpedes, de répteis, pelo que também Deus os entregou às concupiscências, aos desejos do seu coração, e à imundícia, para desonrarem o seu corpo a si mesmo. Olha só, pegaram a glória de Deus, trouxeram para algo humano, imagem, algo palpável, achando que aquilo passou a ser um Deus, e Deus está falando assim, não valorizaram Deus, não valorizaram Deus da maneira que ele deveria ser valorizado, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém? Olha que coisa, passaram a honrar mais a criatura do que o Criador. Essa igreja vivia dessa forma, essa igreja vivia dessa maneira. Eu vou discorrer rápido aqui para nós chegarmos naquilo que é plano de Deus para nossas vidas. Pelo que Deus, versículo 26, os abandonou às suas próprias paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural contrário à sua natureza. Semelhantemente também os homens, varões, deixando o uso natural da mulher, inflamaram-se em sua própria sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo assim torpeza e recebendo a recompensa que lhe convia. Inverteram todo o plano de Deus, e achava que por estar na igreja estava tudo certo. Mexeram com a ordem, mexeram com tudo, pegaram a verdade de Deus, transformaram em mentira, começaram a viver aquela mentira, acreditar que aquilo fosse verdade, e achando que estava tudo certo. Olha só,
Versículo de número 28. E como eles, se não importaram de ter conhecido a Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm, estando eles cheios de toda iniquidade, toda prostituição, malícia, avareza, maldade, cheio de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, invejosos de males, desobedientes ao pai e mãe, nércios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis e sem misericórdia. Olha que sério que é isso. Às vezes nós olhamos isso aqui, nós pensamos assim, isso foi só para aquele tempo. Pastor, nós estamos numa igreja, nós somos santos, nós estamos caminhando, nós somos santos, porque nós lemos a coisa de maneira dinâmica e passamos por cima de uma série de questões. Passamos por cima de uma série de questões e nos julgamos bons, julgamos certo e deixamos de enxergar o parâmetro que é Deus, deixamos de ver o parâmetro que é Deus. Mas olha que sério, versículo de número 32, olha aqui no versículo número 32, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, os quais que conheciam a palavra, os quais sabiam a sentença, os quais sabiam o pecado, os quais conheciam tudo isso. Aí ele faz um acréscimo aqui, olha só, não somente aqueles que o fazem, mas também aqueles que consentem com os que fazem. Olha que é sério, aqui entra a igreja no meio. Aqui entra nós no meio, muitas vezes com a nossa falta de posicionamento, nós não fazemos gritante aqui, igual dessa forma, mas nós caminhamos muitas vezes dessa forma, nós caminhamos muitas vezes desagradando a Deus, quebrando essa aliança de Deus. Nós estamos vivendo na nossa nação, no mundo, esse momento, esse dia de hoje, a celebração da Páscoa, a celebração da Páscoa, os povos celebram a Páscoa, mas a maioria das pessoas não sabem o que é a Páscoa. Passar sobre a libertação, a ressurreição de Cristo, a libertação do pecado. Ele morreu para que nós tivéssemos vida, só que nós invalidamos quando nós lemos em Romanos 2, um pouquinho para frente, 2, nós invalidamos quando nós não somos cumpridores da lei. Igual nós lemos aqui no versículo Romanos 2, no versículo 28, no versículo 25, porque a circuncisão é na verdade proveitosa se tu guardares a lei. Nós vamos festejar, passamos o domingo em churrasco, festa, Corinthians campeão, todo mundo assistindo e festa, e nos entretemos com tudo quanto é coisa, e Deus está falando assim, essa é a Páscoa. Esse é o posicionamento, isso nos é imputado por incircuncisão, isso nos é imputado por pecado, porque nós não valorizamos Deus da forma que Deus realmente é, porque nós levamos Deus na nossa humanidade, eu vou festejar, eu vou curtir, e Deus é Deus de graça, e Deus é Deus, mas aqui ele está falando da graça dele. Se tu, porém, és transgressor da lei, a tua circuncisão, o teu batismo, a tua Páscoa, nada disso tem valor. Isso só passa a ter valor se você reconhece aquele que foi pregado na cruz do Calvário. Isso só passa a ter valor se você reconhece o sangue derramado na cruz do Calvário. Foi para você, foi para te libertar do pecado. Tudo que ele sofreu, tudo que ele passou, foi para mudar a nossa história. E nós simplesmente levamos isso de maneira, é a graça eu faço do jeito que eu quero, o dia que eu quero, vamos festejar, vamos comer. É errado festejar, pastor? Não é errado festejar. Errado é uma conduta sem respeito. Errado é uma caminhada sem reverência. Errado é sendo escolhido de Deus, não olharmos para Deus como Deus e não reconhecermos como Deus. Isso é que é errado. Então que nós possamos entender, e Paulo fala isso para essa igreja, Paulo traz isso para essa igreja, e olha que incrível, vamos estar abrindo Filipenses, capítulo de número 3, vamos lá, depois nós vamos estar voltando aqui, Filipenses, capítulo de número 3, Paulo aqui fala para essa igreja o seguinte, vocês acham que por ter sido batizado, vocês acham que por ter a marca está resolvido o problema? Vocês acham que por essa condição, olha só, Filipenses versículo 3, capítulo 3, verso 1, ele fala assim, resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas. Ele tinha falado isso.
Ele já tinha contemplado isso. As mesmas coisas. E é segurança para vocês. Ele fala, eu vou repetir de novo, porque isso é segurança para vocês. Porque isso aí vai, olha só, versículo 2. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Ele estava quebrando a religiosidade. Ele estava falando o seguinte, guardai-vos da religiosidade. A religiosidade nos afasta de Deus. O Deus vivo, eu costumo falar isso, vocês vão cansar de ouvir eu falar isso. Não é você vir na igreja, é você ser igreja. É você viver o evangelho. É você ter isso no seu coração. Versículo 3. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na nossa carne. Ele está falando, porque a nossa marca, na verdade, é a sua vida. Porque a marca, na verdade, que Cristo fez em você é a sua própria vida, é o seu testemunho, é a sua conduta. Ele está falando aqui, não é o batismo é necessário? Foi mais um passo. Agora, a sua conduta que vai fazer a diferença. Olha que interessante, porque a circuncisão somos nós mesmos que servimos a Deus no Espírito. Você serve a Deus no Espírito? Você serve a Deus no Espírito? Você é a circuncisão. Você tem a marca da promessa. Você é aquele escolhido de Deus. Se você está enquadrado nesse contexto. Olha o que ele fala. Ainda que também eu podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais ele está falando assim, deixa eu falar uma coisa para vocês, eu podia usar disso, eu podia confiar nisso, mas eu aprendi que a minha conduta que faz a diferença, eu aprendi que a marca, na verdade, é a minha vida para com Deus. Olha só, versículo 5, ele fala dele mesmo, fui circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo fui perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei irrepreensível, mas para mim tenho o que era ganho, reputei-me por perda. Olha o que ele fala, eu sou judeu, eu fui circuncidado, eu caminhei, eu fiz segundo a lei, eu era fariseu, persegui a igreja pelo zelo da lei, eu fiz tudo isso, mas aprendi que tudo isso que eu achava que era ganho, tudo isso que eu achava eu tive por perda, eu reputei por perda, porque na verdade, se nós não colocarmos as nossas vidas para Deus conduzir no Espírito, tudo isso é perda de tempo, tudo isso nós estamos perdendo tempo, porque o sacrifício foi feito, o sangue foi derramado, mas eu anulo o sacrifício com a minha má conduta, eu anulo o sacrifício com a minha caminhada errada, e Paulo explica que eu podia muito bem fazer isso, mas não. Ele fala aqui, versículo 8, na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, mas considero nada, considero esterco para que possa ganhar a Cristo. Olha o que ele fala, na verdade, tudo isso que eu fiz na lei, tudo isso que eu passei na lei, eu tenho por perda, porque o que eu conheci foi Cristo, ele teve um encontro pessoal com Cristo, e o Senhor nos chamou já a ter um encontro pessoal com Cristo, eu e você, deixar a religiosidade e passar a enxergar de maneira diferente esse Cristo que tem mudado as nossas vidas, esse Cristo que mudou a nossa história, esse Cristo que foi pregado no madeiro, esse Cristo que fez isso pelas nossas vidas, que nós possamos entender o que Paulo está falando aqui. Olha só, versículo de número 9, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a justiça que vem da fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo, e a virtude da sua ressurreição, e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa achegar à ressurreição dos mortos. Olha como ele fala. Para que de alguma maneira a nossa conduta, a nossa crença, a nossa caminhada possa nos levar à ressurreição dos mortos. Não que eu já tinha alcançado, versículo 12, ou seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para que fui também preso por Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado mas uma coisa faço, e é que esquecendo das coisas que ficaram para trás,
que ficaram para trás, que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Isso aqui tem que estar nos nossos corações, deixando a religiosidade, deixando os nossos parâmetros, deixando aquilo que nós achamos, deixando as nossas vontades. Eu sigo para o alvo nosso alvo é Cristo, o nosso alvo é Jesus. Aí a Páscoa tem valor, aí a ressurreição tem valor, aí nós somos realmente perdoados dos nossos pecados. É como aquele jovem que de repente faleceu um parente rico, deixou uma herança para ele, e ele está ali, o jovem pobre, faleceu um parente rico, deixou a herança para ele, e se ele não reivindicar a herança, ele morre pobre. Jesus, ele já pagou o preço, ele já foi crucificado na cruz, você já é herdeiro, você já tem herança, porém se você anular, se você não quiser, você morre pobre. Mas se você não for transgressor da lei, e se você reconhecer esse Cristo, e andar segundo o parâmetro dele, você é o herdeiro dessa herança, você faz parte desse povo, você toma posse disso que é bênção de Deus para a sua vida. Olha que interessante, volta lá em Romanos, para a gente acabar de fechar isso aqui. Olha só, capítulo de número 2 de Romanos, olha que sério o contexto disso aqui, que Paulo fala para essa igreja, olha que sério. Versículo de número 17, eis que tu tens por sobrenome judeu, eu quero traduzir isso aqui, eis que tu tens por sobrenome cristão. Ele está falando aqui para as pessoas que conheciam o Senhor, e repousas na lei, conheces a lei, e te glorias em Deus. Olha só, falando para a igreja, para o povo, eis que, olha só, versículo 18, e sabes a sua vontade, e aprova as coisas excelentes, sendo instruído por lei. Olha só, versículo de número 13, olha, presta atenção, confias que és guia dos cegos e luz dos que estão em trevas. Olha o que ele fala, você que é cristão, você confia que você conhece a palavra, você confia que você é luz para o cego, você confia que você está levando, que você guia os cegos, que você é luz para aqueles que estão em trevas. Versículo 20, você é instruidor dos nércios, você ensina os nércios, é mestre das crianças, você ensina as crianças, você tem ensinado as crianças, que tens a forma da ciência e da verdade na lei. Olha só, versículo de número 21, tu, pois, que ensinas a outro e não ensinas a ti mesmo. Olha que sério. Tu, pois, que se acha bom, tu, pois, que se acha demais, você ensina as pessoas, você ensina as crianças, mas você não ensina a si mesmo. O que ele estava querendo dizer aqui? As suas atitudes não correspondem com aquilo que você está falando. Você está se gabando de ensinar as pessoas, mas as suas atitudes não estão condizindo, não está trazendo aqui com isso. Olha só, pois tu, versículo 21, tu, pois, que ensina a outro e não te ensinas a ti mesmo, tu que pregas que não se deve furtar e furtas, tu que pregas que não se deve furtar e furtas, pastor, em que furtamos? Senhor, no que nós furtamos? O meu povo me furta, por não devolver aquilo que é meu. Muitos de nós somos avarentos, nos apegamos no dinheiro, não temos coragem nem de devolver a parte de Deus, que é os nossos dias, muito menos trazer uma oferta de gratidão. Deus, eu sou grato pelo que o Senhor fez na cruz do Calvário, eu vou trazer a minha gratidão, a minha oferta. Nós não somos nem capazes, muitos de nós não somos nem capazes disso. Olha que sério, você que ensina que não se deve furtar e furtas, olha só, tu que dizes que não se deve adulterar e adulteras, tu que sabes que não se deve, tu que ensinas que não se deve adulterar e adulteras, pastor, eu não adultero. Eu só olho o zap, vídeos que me mandam no zap pornográficos, eu só dou uma olhada no computador, eu não prostituo, não faço nada disso. A palavra de Deus fala que se o teu olho te faz pecar, arranca, é melhor você chegar sem o olho e ir para o céu do que ser teu olho e ir para o inferno. Olha que sério, tu que diz que não se deve adulterar e adulteras, tu que abominas os ídolos e comete sacrilégio, tu que te glorias na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei.
Olha que sério que ele fala. É o contexto que essa igreja vivia. E agora aqui é algo que saltou os meus olhos, e isso aqui é para nós colocarmos no nosso coração, versículo de número 24. Porque como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Ele está falando o seguinte: como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre as pessoas que não conhecem a Deus pelo nosso testemunho. Essas pessoas, elas olham para nós, vê o nosso testemunho e falam: eu não quero esse Deus. Eu não quero esse Deus. Isso aí é esse Deus que você serve. Eu não quero esse Deus. Porque nós não estamos refletindo a glória de Deus. Porque muitas vezes nós não temos a intimidade com Deus. E nós anulamos o sacrifício, a marca, a circuncisão, o nosso batismo, pelo mau testemunho que nós damos. Que o Senhor possa ministrar essa noite nos nossos corações. Pastor, achei que o Senhor ia falar da Páscoa. Eu estou falando da Páscoa. Estou falando da Páscoa. O sacrifício foi feito. Jesus foi pregado na cruz do Calvário, foi tudo executado. O plano de Deus é perfeito. Só não é perfeito se nós somos transgressores da lei. Só não é perfeito se nós andarmos segundo a nossa vontade, segundo a nossa direção, meu querido. Deus, essa noite, Ele quer mexer no seu coração, no seu sentimento. Ele quer te trazer um entendimento. Apocalipse 3:20 fala: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei. E ele comigo. O Senhor quer entrar na sua vida. O Senhor quer mudar a sua história. O Senhor quer fazer você entender essa noite que a sua dependência tem que ser Ele. O Senhor quer fazer você entender essa noite que você agindo da forma que você está agindo muitas vezes, você está traindo maldição para você mesmo. Se você colocar o parâmetro de Deus, falar: Deus, então entra, Deus, então faz, Deus, então pega tudo que eu sei, meu Deus, e eu reputo por perda, e agora começa a ministrar no meu coração aquilo que é plano de Deus. Aí nós começamos a entender o plano de Deus. Aí nós começamos a entender que a nossa vida é valiosa para Deus, é valiosa para Deus, e nós simplesmente jogamos fora, simplesmente desfazemos. Eis que estou à porta e bato. O Senhor está falando assim: eu quero cear com você, eu quero ter intimidade com a igreja, eu quero fazer parte da igreja, eu quero que no dia que nós nos reunimos para celebrarmos a Páscoa, seja algo diferente, seja algo real, seja algo que nos seja imputado por justiça e não por injustiça. Mãos sujas, as mesmas mãos que levantam aqui, adoram a Deus, são as mesmas mãos que se prostituem depois. A mesma boca que louva a Deus é a mesma boca que se xinga o outro no trânsito. É a mesma boca que vai, sai daqui e fala mentira. Nós aprendemos aqui da fofoca, faz fofoca. O que é fofoca? É você falar do outro sem saber, você nem sabe o que é, mas eu quero falar. E muitas vezes transvestido de santo. Ajudei a orar com o irmão ali, está fazendo isso, eu quero é fofocar, eu quero é contar, e Deus está falando assim: ei, eis que estou à porta e bato. Deixa eu entrar. Ele é gentil, Ele bate. Deixa Ele mudar a sua história, deixa Ele mudar a sua vida, deixa agora Ele fazer a diferença na sua vida. Saia da mediocridade, das migalhas que nós temos vivido, e vamos enxergar o que é realmente o Evangelho de Deus. Pastor, quer dizer que se o Evangelho de Deus é aquele negócio, eu trago uma coisa e recebo 10, eu dou uma casa e recebo 20, não, se Jesus tivesse morrido para nos dar algo material, misericórdia, Ele morreu para nos dar vida, meu irmão. O material é consequência de uma conduta, de uma caminhada diante de Deus, é consequência. Não adianta nada você trazer sua oferta. A palavra de Deus fala assim: se você vier no altar, trazer sua oferta e lembrar que tem alguém com alguma coisa contra você, deixa a sua oferta, volta nessa pessoa, reconcilia-te com ela, depois vem e coloca a tua oferta no altar. Deus está falando o seguinte: você quer adorar a Deus? Você quer adorar a Deus de verdade? Conserta a sua vida. Conserta a sua vida, volta para o plano de Deus. Para nós encerrarmos, quero me apegar nesse versículo que nós começamos aqui, e eu vou traduzir ele para nós. Romanos capítulo 2, verso de número 29. Mas é crente, é judeu, o que é no interior, o que o é no interior, e circuncisão a marca o que o é de coração, no espírito. Esse é o que o Senhor procura. O Senhor procura verdadeiros adoradores. O Senhor procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O Senhor não está preocupado com a fachada da coisa. O Senhor não está preocupado com o disfarce, com a capa de crente. Não, tira isso fora. Deus, Ele procura o que é de interior. O que é judeu, aqui fala judeu, eu quero traduzir nós, os crentes aqui, porque aqui nós vivemos no tempo da graça. Ele está falando com o povo, essa palavra é para nós hoje.
O cristão é aquele que é realmente de coração. O cristão é aquele que realmente vive o Evangelho. Não se envergonhe do Evangelho. Não se envergonhe das coisas de Deus. Não se envergonhe do que Deus fez na sua vida. Você não tinha direito a nada, Ele fez. Ele foi lá, Ele pagou um preço. Tenha isso por glória. Tenha isso por algo valioso. Uma joia rara. Não faça de qualquer jeito. Não leve de qualquer jeito. A marca da promessa. Aqui é circuncisão. Para nós hoje, a marca da promessa, o batismo, aquilo que é o chamado de Deus para as nossas vidas, é algo muito valioso. E o Senhor fala que aquele que tem a marca é aquele que tem ela cravada no coração, no interior, no espírito. Que nós possamos entender o que o Espírito está trazendo para nós essa noite. Que nós possamos entender que o nosso orgulho tem nos tirado daquilo que é plano de Deus, porque nós queremos julgar. Eu quero julgar, porque aquela igreja faz assim, e a minha faz assim, eu quero julgar. Meu irmão, se eles fazem assim, é a direção que deu Deus para eles. Deixa eles fazerem do jeito que eles fazem. Nós caminhamos dessa forma. E nós vamos orar para que essa noite o Senhor possa ministrar os nossos corações. Para que nós possamos ser realmente cristão de coração. Não de fachada, não de aparência. Não resolve nós colocarmos uma gravata. Na minha igreja eu prego de gravata. Eu gosto de pregar lá de gravata. Não sei porquê, lá eu prego de gravata. Mas hoje o Senhor me falou isso aqui. Não é gravata que vai fazer diferença. Não é você estar vestido de terno que vai fazer diferença. Não é isso que vai fazer diferença. Você tem vivido o Evangelho? Pensa, reflete você essa noite. Uma noite em que a nossa nação, ela relembra o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Nós relembramos isso todo mês, através da ceia do Senhor. Mas a Páscoa, essa data especial, relembre isso, pense, como que está a sua conduta? Deus olha para você e imputa isso para você como circuncisão, como marca, como bênção, ou como incircunciso? Ou a sua conduta não está agradável a Deus? Que nós possamos refletir essa noite, que nós possamos entender, o Senhor já mudou a nossa história, falta agora nós darmos o próximo passo, amém? Falta agora nós caminharmos, falta agora nós darmos o próximo passo, falta agora nós dependermos de Deus e deixar Ele mudar a nossa história. Se coloque de pé, para nós estarmos orando. Se coloque de pé para nós estarmos orando, que Deus possa continuar a ministrar nos nossos corações, que Deus possa trazer à luz essa noite, aquilo que precisa realmente mudar, aquilo que nós precisamos realmente entender. A palavra de Deus fala que o nosso coração ele é enganoso, e o nosso coração ele é perverso, e nós muitas vezes maquinamos situações, muitas vezes nós saímos fora do plano de Deus por achar que aquilo é nosso. Todos nós fazemos isso, irmãos, todos nós fazemos isso, mas hoje nós vamos pedir perdão para Deus. Jesus não entregou sua vida, pelas nossas coisinhas da terra. Deus entregou a sua vida para nos salvar. Passar sobre. Lá no deserto, lá no Egito, quando o Senhor instituiu a Páscoa, o Senhor falou, pegue sangue do cordeiro, faça uma marca na verga da porta, a casa que tiver a marca, o anjo da morte vai passar sobre. Essa é a Páscoa do Senhor. Jesus está falando o seguinte, eu vou entregar na cruz do Calvário, o sangue vai ser derramado, e aquele que tiver a marca, esse vai ser o escolhido de Deus. O anjo da morte vai passar vai passar por cima, você não vai ser atingido. Mas Paulo fala aqui, Paulo chama nós a uma realidade. Nós negamos a Cristo com as nossas atitudes. Nós crucificamos a Cristo a cada dia com os nossos desejos, com as nossas concupiscências, com as nossas vontades. Nós fazemos isso todos os dias. E isso nos é imputado por incircuncisão. Isso nos é imputado por pecado. Mas que essa noite seja cravado no nosso coração a verdade de Deus, que possamos ser um povo que que tenhamos a verdade por verdade, não por injustiça, que possamos ser um povo que tenha a palavra de Deus como fonte de conduta e fé para as nossas vidas, e aí nós podemos caminhar, podemos celebrar a Páscoa, a libertação, fomos libertos do pecado, temos uma nova vida, somos livres para adorar esse Deus, amém? Que isso venha a ser verdade nas nossas vidas. Feche teus olhos. Meu Deus, eu quero levantar um...